Então, vamos nós aqui. Treinando, ele é parecido com o manipulação, porque são vários pequenos exercícios onde você não faz a main, tá? Então, qual é a ideia aqui? Você fazer só a função de manipulação. Por que que ele está aqui? Porque eu quero falar a diferença de função externa para a função interna, tá? Muitas vezes você vai ter uma função externa que vai ser chamada e ela vai chamar uma função interna que é a interna recursiva. Então, vamos olhar aqui o que é que esse negócio faz. Esse negócio faz só manipulação de dados, ó. Inverter, reverter, mostrar, somar, multiplicar e pegar o valor mínimo. Uma dessas só é o desafio, que é a atividade do mínimo. Os outros a gente consegue fazer de boa. Então, vou começar aqui com vocês. Primeiro, quero transformar isso daqui to string, numa string desse formato aqui. Caixinha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é assim. Deixa eu ver. Não, tem uma vírgulazinha aqui. Então, caixinha, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, como vai ser a primeira parte, a primeira atividade? É imprimir ela nessa sequência e a segunda é imprimir ela ao contrário. Então, aí já tem mais ou menos um feeling de qual é a ideia. Na sequência, eu faço a ação primeiro e chamo a recursão depois. E ao contrário, eu chamo a recursão primeiro e faço a ação depois. Só que essa função aqui, ela não é recursiva. Por quê? Porque tem essa manipulação das caixinhas. Está vendo aqui as caixinhas? As caixinhas são muito ruins de manipular. Até dá para fazer. Só que é muito ruim. Então, qual vai ser a ideia? A gente vai criar uma outra função para juntar os dados e aqui a gente coloca ela na caixinha. Então, qual vai ser a nossa técnica? Eu vou chamar uma função chamada de... Vai ser assim, ó, caixinha. E aí a minha função vai ser toStr recursivo de vetor. Isso daqui vai juntar os números e aqui eu vou colocar as caixotinhas. Então, bora lá, vamos fazer a minha função toStr recursivo, que vai receber um vetor e vai retornar um string. Vamos fazer o mais simples possível. Faltou o quê? Int, né? Um vetor de inteiras. Vamos fazer assim, ó. Qual é o caso base disso? Se o meu vetor está vazio, o que é que tem para imprimir? Nada. Se vetor vazio, não tem nada para imprimir. Se vetor vazio, não tem nada para imprimir. Retorna caixinha. Ok? Vetor não tem nada para imprimir, eu imprimo. Se tem algo para imprimir, eu vou pegar o primeiro elemento e transformar em valor fmt.sprint. Você ainda lembra como eu transformo uma coisa para texto? Assim, ó, em texto, primeiro elemento, e aí eu vou juntar com a minha chamada recursiva do resto. Vet do resto. Ok? Nesse caso, a letra vem primeiro que o resto. Então, bora lá. Vamos rodar aqui para ver se funciona. Só fiz implementar a função, implementei aqui. Vamos testar. Deu certo? Tá faltando uma vírgula, né? Então, bora lá. Vamos ajustar. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula e um mais. Deu certo? Mais ou menos, né? Tem uma vírgulazinha no final. Então, vou fazer do jeito fácil. Eu vou resolver aqui.
para não ter que ficar fazendo muita coisa dentro da recursão. Então, Professor, oi. uma sugestão seria parar quando tivesse só o item. Só que se eu tiver um vetor vazio, e se o meu vetor estiver vazio? Se tiver só um elemento, não dá. Ah, é verdade. Ó. Então vai fazer assim. Se ele for vazio, eu coloco nada. E se ele tiver um elemento, aí eu retorno o quê? Só o elemento, né? Porque eu não preciso colocar a caixotinha. Não preciso colocar o ponto e vírgula. Acho que isso resolve. Ah, que legal. Então, ó, verdinho aqui, tá vendo? Vocês gostam com bordinhas ou sem bordinhas? Vocês gostam da vida quadrada ou redonda? Eu sou meio redondo, mas eu gosto de quadrado. Bora lá. Ó, resolvi a primeira. A segunda, ela quer a mesma coisa, só que ele quer o número ao contrário. Então, o 4 e o 5 tem que ser apresentado como 5, 4. Será que vocês conseguem fazer? Bora lá, vou dar mais... Posso até deixar o exemplo aqui. Vocês podem começar pelo exemplo e eu quero que vocês implementem o ao contrário. Então, agora você vai ter que imprimir ele, montar. Na verdade, não é imprimir, porque a gente não está imprimindo. Você vai ter que montar a string ao contrário. Bora lá, vou dar o pause não. Bora de dupla. Agora fica com outra pessoa. Na primeira rodada foi um no computador, agora é o outro. Dica, ele está dizendo aqui, ó, eu estou saindo do está tentando acessar uma coisa, ela sempre vai ser está por uma das caixinhas, fica muito difícil colocar isso tudo bem, agora quem está fazendo é fazendo a soma errada. Está enviando o processo, né? E aí é um número que está usando assim, é porque a gente vai contar, vetor e não ação. Só que aqui você não tem você inverte, porque a sequência do processamento e atrasar, aí vai aparecer atrás de assim, processa esse vetor, ok. Primeiro eu vou mandar processar um novo e depois eu rodo. Essa rodada é a rodada do verso. É que nem dizer, eu fiz a cirurgia, foi ótimo, só esqueci uma agulha na sua vida. Mas é chateado, eu não sei que é muito claro que essa unidade é que está unidade para vocês. Quer dizer, está até errado, vamos boa taxa para a nossa excelência, cadê o seu compasso? Sua compasso. A gente eu tenho vontade
Aí eu prefiro o meu Lenovo que não tem placa de vídeo integrada, ele é simplesinho. Aqui, tá tudo certo, aqui, tá tudo certo. Isso mesmo, trabalhador. A não ser que quando está começando a ver o bora lá, meu povo, a ideia de um clima ficar 2-2 é ter duas cabeças pensantes para a mesma máquina para ver se sai mais rápido. Então, assim, quando eu peço, daqui a pouco eu vou passar baixo na atitude de vocês. Se uma cabeça não sai, não importa duas cabeças pensantes. É só isso. Agora eu vou fazer aproveitar e usar todas as coisas que eu puder. Cadê? Vocês, como é? Os primeiros desobedientes querem dupla. Tira o pau e fecha uma dessas máquinas. Ah, Riego. Começa o mau exemplo pelos monitores. Tá vendo como não dá para confiar? Parte da ideia desse, a função do MP também vai ter que ter um pedaço em uma função interna recursível. Essa aqui não. Ok. Que dessa função você teria que alterar para essa região menor? Aí essa aqui é a
você tem a ação e a chamada recursiva. A ação é funcional. Você imprimiu o número. A chamada recursiva é possível chamar a recursão para o Então você tem a chamada recursiva, vai na frente da ação. Bora. Aí, tá vendo? Nada que um bom cagaço não resolve. Bora lá, meus queridos e adoráveis correligionários. Eu aprendi essa palavra essa semana. Correligionário é aquele que tem a mesma religião. Só que no sentido original da palavra não é religião religião no modo espiritual, mas religião daqueles que acreditam nos mesmos ideais. Então são meus correligionários que acreditam que a educação transforma vidas, ou que vocês estão estudando para ganhar dinheiro. Bora lá. Como é que eu vou fazer esse breguesso aqui? Primeiro, eu vou precisar de uma função interna porque é basicamente a mesma coisa do outro. Então, vou fazer assim. A minha função eu vou chamar de... A gente poderia trocar de nome, mas tudo bem. E aí eu vou pegar essa função aqui, copiar ela para cá, inverter ela, tá muito feio esse nome, deixa eu trocar esse nome aqui. ToStr, reverso recursivo. O que é que eu tenho que mudar nessa função para ela imprimir ao contrário? Lembra? Ação e chamada recursiva. A ação aqui está sendo imprimir o zero. A chamada recursiva é imprimir o resto. Então eu coloco o zero, coloco o primeiro e depois chamo para o resto. Que vai colocar o primeiro e chamar para o resto. Que vai colocar o primeiro e chamar para o resto. Que vai colocar o primeiro e chamar para o resto. Ele fica em ordem. Para inverter, o que é que eu preciso fazer? Inverter. A chamada recursiva vai vir primeiro. Ó, eu coloquei a chamada recursiva primeiro, só isso. Então, vamos enxergar o que é que isso vai gerar de consequência. Eu chamo isso daqui, meu Deus, que coisa ruim estar sem a lousa, para o meu vetor. Aí ele vai empilhar esse cara, tá aqui, ó, vai ser esse cara, mais, olha, ele coloca para ser depois, né? Mais o resultado da recursão. Só que o resultado da recursão vai colocar para ser esse cara mais o resultado da recursão. E aí depois ele vai colocar para ser esse cara, esse cara, esse cara. E aí quando ele vier montando, ele vai montar assim, ó. Mais, mais e mais. Então o último vai estar primeiro, depois o penúltimo, depois o antepenúltimo, e por aí vai até ele encontrar o primeiro elemento. Só fiz inverter os dois. Então, vamos lá. Os outros, eu vou só dar a dica e vocês vão tentar fazer em casa, tá? Como seria eu inverter um vetor recursivamente? O que seria o caso base? O caso base, eu não preciso inverter nada. É quando o vetor tem quantos elementos? Não só 0. 0 ou 1. Vetor com 0 ou 1 não precisa mais inverter. Beleza? Fora isso, você tem um vetor grande, de mais de 2 elementos. O que é a ação base, a ação dessa instância da recursão? Eu poderia inverter os dois das pontas, ó. Eu poderia fazer um swap do primeiro com o último. Vocês sabem fazer um swap em Go? Swap é assim, ó. Se você tem dois valores, por exemplo, A é 5, B é 7. Como é que eu faço um swap aqui? Aqui é o mesmo modelo do Python. Ele faz assim, ó. AB é igual a BA.
Ele vai fazer a atribuição desestruturada. O B vai ser colocado em A e o A vai ser colocado em B. É o mesmo swap do Python. Tá? Então eu vou ter que trocar o primeiro com o último. E eu chamo a recursão para quem? Se a minha ação é trocar o primeiro e o último, a minha chamada recursiva é inverter quem? Do segundo ao penúltimo. Inverte esse vetor todo. Troquei as pontas, chama a recursão para o meio. Troquei as pontas, chama a recursão para o meio. Troquei as pontas e chama a recursão para o meio até eu ter 0 ou um elemento. Beleza? Bora para o próximo. Somar, a gente viu ontem, né? Somar a gente viu ontem. O que é o passo recursivo? Somar tudo é somar eu com a soma dos outros. Então é só empacotar. Multiplicação também é a mesma coisa. E esse daqui eu deixo como desafio. Esse é para ser divertido, tá? Vocês querem algum spoiler ou vão tentar fazer as cegas? Tá bom? Aqui não tem função interna. Mas eu vou dar a dica que senão vocês não conseguem fazer não, tá? Qual é a função interna? Não, qual é a jogada aqui? A tua recursão, ela vai voltando, ok? Você pergunta e começa lá do último. Aí o último, quem é o caso base? Se eu só tenho um elemento, quem é o menor? Eu. E em que posição eu estou? Eu não sei. Porque eu não estou dizendo para o cara da frente, ei, tu é o 2, tu é o 3, tu é o 4. Você chega no vetor de uma posição e o cara diz, olha, eu só tenho eu, o meu valor é 5, e no meu vetor que só tem eu sou que índice? 0. Aí ele volta essa informação. Aí o cara que chamou, quem é o menor da lista aí, recebe a informação de que, olha, o menor é 5 e o índice dele é 0. Aí eu olho para mim mesmo, eu sou 4, então o que é que eu vou retornar? Quem é o menor, eu ou ele? Eu sou 4. Então o que é que eu vou devolver para quem me chamou? Olha, eu sou 4 e o meu índice é 0. 0, eu sou a cabeça do vetor, sim ou não? Sim, aí bora lá. Aí eu volto mais um. E aí eu recebo essa informação. Ele é 4 e o índice dele é 0. Mas eu sou 6. Quem é o menor? 4 ou 6? 4. Então eu não vou dizer que eu sou o menor, eu digo que ele é o menor. O menor é o 4. Só que o 4, que era o índice 0 para ele, para mim agora ele é que índice? 1. E aí a informação vai voltando e crescendo. Então, por isso que eu coloco como desafio. Sugiro que você tente desenhar ou fazer a brincadeira. Com a dica que eu dei, vocês conseguem fazer. Tá certo? Assim, se quebrarem um pouquinho a cabeça. Só por diversão, isso daqui é a cadeira de funcional. Cadeira de funcional é isso do começo ao fim. Porque funcional é recursão e fold e várias outras coisas. Mas esse é o coração da ideia de funcional. Transformar as coisas em funções e recursões. Tudo bem? Então vamos para a galinha dos ovos de ouro. Uma das atividades que eu mais gosto antigamente eu abria o semestre com essa atividade, que era uma das que eu curtia mais. E a gente vai para a queimada agora. Queimada. Eu ia fazer a queimada visual, desenhando os quadradinhos, gerando SCV, com os caixinhos. Aí tem dois modelos, né? Tem um modelo de quadradinhos e tem um modelo de colmeia, com os hexágonos. Só que está no outro computador e eu não fiz o push, de estupido que eu sou. Então a gente vai nessa daqui mesmo, tá? Então vamos nessa daqui mesmo. A queimada é a primeira atividade que a gente tem acesso que não dá para fazer interativo, ou pelo menos não sem outras ferramentas, sem usar um mapa, sem usar uma lista ou uma fila.
qual é a ideia da atividade? Bora lá. Vamos olhar para cá, para essa atividade. O que é que a entrada me diz? Que eu tenho uma grade de 5 linhas por 5 colunas. É linha e coluna primeiro? Deixa eu ver a descrição aqui. É, linhas e colunas. Você tem uma grade de 5 linhas e 5 colunas e um fogo começa na posição 0, 0. Isso daqui é a tua matriz, a tua floresta. O que é hashtag é uma árvore e o que é pontinho é um espaço em branco. Se o fogo pega em uma árvore, ele vai se espalhar para as árvores que são adjacentes. Só que só no sentido leste, oeste, norte, sul. Não vai para as diagonais. Então, se nessa grade eu tocar fogo na posição 0, 0, como vai ficar a minha floresta no final da queimada? Vai ficar assim. Daqui toca fogo aqui, desse toca fogo aqui, desse vem para cá, desse vem para cá, 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 vem para cá. E aí sobram esses dois sem pegar fogo. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho um teste grande. Eu nem sei se eu tenho um teste grande. CD queimada. Tem uma bem grandona aqui. Pronto. Tem são os outros casos de teste aqui, só para ficar bonitinho. Não se preocupe não, se o teu código passar na primeira, vai passar em todas, é só para ficar bonitinho. Então, essa figurinha vai gerar essa figurinha com quase tudo queimado, ó, quase tudo queimado, só umas árvores perdidas aqui na vida do cristão. Isso daqui é o código de partida, e por incrível que pareça, se você entende o algoritmo, esse código é extremamente simples. Então, vamos olhar para cá e ver se a gente tem alguma ideia. Primeiro, não dá para resolver interativo sem usar outras estruturas, mas recursivo é muito fácil. Vamos lá. Como é que eu sei se eu devo... Você está olhando para o único ponto da tela, tudo bem? Você está olhando para o único local. A recursão é sempre olhando para uma única como é o nome? Uma única coordenada. Vamos começar aqui no 0, 0. Como é que eu sei se eu devo queimar esse ponto? Pensa comigo. O que é que eu tenho que pensar? Queima ou não queima esse pontinho aqui? Qual é o teste que eu faço? Se é árvore. Beleza. Se é árvore, eu queimo, né? Boto uma bolinha nessa posição e aí acabou? Vida que segue ou não? Se eu queimo, o que é que eu tenho que fazer? Checar as adjacentes. Não, eu não vou checar. Lembra, na recursão eu só cuido da minha própria vida, eu sou esse ponto. Então eu me toco fogo, e como eu me toquei fogo, eu vou lançar fogo, mas lançar fogo para onde? Para as 4 diagonais, para as 4 direções. Não me importa se vai ter ou não vai ter árvore. Eu digo, rapaz, tenta tocar fogo aqui na direita, tenta tocar fogo na esquerda, tenta tocar fogo para cima, tenta tocar fogo para baixo. Ok? Aí vamos lá. Vamos imaginar que você chamou aqui tocar fogo para cima. Qual é o primeiro teste que você tem que fazer antes de ver se é árvore? Se existe. Será que essa posição existe dentro da matriz? -1 não existe. Então, se não existe, tem como eu tocar fogo aqui? Não, então retorna. Se existe, o que é o teste que eu faço? Supondo que essa posição existe, eu vou ver se ela é árvore. Se ela é árvore, eu toco fogo e chamo a recursão. E se não for árvore? Não faz nada, só volta. Acabou. O algoritmo acabou. Vamos fazer aqui, vamos fazer com vocês. Aqui ele já vai com a leitura dos dados e a impressão toda implementada. O teu objetivo é só tocar fogo nas árvores. Tá? O número de linhas
já está aqui, e o número de colunas está aqui. Agora a gente vai seguir o algoritmo. Número 1, será que essa posição que eu recebi para tentar tocar fogo, eu posso ver se ela tem valor? Se estiver fora da matriz, retorne. Como seria esse código aqui? Como é que eu sei se essa posição está fora da matriz? Se o quê? Se a linha está fora da matriz, se ela for menor do que 0, ou também está fora da matriz se ela for linha maior ou igual ao número de linhas, que é que nem vetor, não pode ser size, tem que ser menor. Qual é o outro caso que eu também estou fora da matriz? Coluna menor do que 0 ou coluna maior ou igual a número de colunas. Se isso acontecer, return. Não tenho como tocar fogo aqui. Eu sei que essa posição existe. Como é que eu faço a partir daqui? Se não for árvore, vaza, né? Como é que eu sei que é árvore? Se matriz nessa linha e nessa coluna for árvore, ó, lembra que aqui eu estou lidando com caracteres, tá certo? É uma matriz de caracteres. Então é aspas simples. Se eu vou fazer assim, ó, vou fazer o contrário. Se não for árvore, então vaza, não tem o que fazer. E se for árvore, como é que eu queimo essa árvore? Transformo na bolinha. Matriz LC recebe bolinha. Fogo na árvore. Já que eu toquei fogo nessa árvore, o que é minha obrigação agora? Passar fogo para as vizinhas, né? Então eu vou chamar passar fogo para as vizinhas como? Faço um for? Porque se aqui eu tenho um return, ele já sai da função. Eu não preciso de else. Toda vez que você encontra um return, você sai da função. Então o teu return evita eu precisar colocar else. Senão eu teria que colocar um monte de if. Uma técnica que eu sugiro para vocês é, ao invés de utilizar um monte de if else, faça ifs com returns, porque você lida primeiro com as exceções. Se isso acontecer, sai. Se isso acontecer, sai. Se isso acontecer, sai. E aí você fica com o caso simples para resolver no final. Ok, toquei fogo na árvore. Como é que eu toco fogo nos vizinhos? Eu faço um for? Não preciso aqui, né? Vamos lá. Quem é o vizinho de cima? Tocar fogo em quem? Matriz. Quem é o vizinho de cima? A linha é linha menos 1. E a coluna é coluna. Quem é o vizinho de baixo? Linha mais 1 e a coluna é coluna. Quem é o vizinho da esquerda? A mesma linha e coluna menos 1. E quem é o vizinho da direita? Mesma matriz, linha e coluna mais 1. E fim. E tá aqui, acabou. Vamos testar? Muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Ok? Então, o que é que a gente tem de tarefa de casa para fazer? Vocês têm o bloco de recursão e vocês já têm as ferramentas para resolver um punhado de atividades. Então, vocês têm aquela atividade treinando e as outras atividades de recursão que estão lá, que são mais straightforward. Algumas vão ser difíceis, então você decide se vai quebrar a cabeça ou não com ela e vida que segue. A gente vai deixar para a semana que vem as atividades especiais de recursão. E a minha ideia na semana que vem é tratar tanto as atividades visuais, a queimada, fuga de labirinto, como as atividades de desenho, como os fractais.
Então, minha ideia é fazer tudo isso na semana que vem. A riégua. Tá aqui, pitombas. Dá não, ó. Então, o que é que eu vou escolher? Eu vou decidir o que é que eu vou fazer, tá? Oi. Quando tinha uma função ali, tocar fogo, passou os dados, o que aconteceu? Qual foi o processo para ter? Essa daqui? É, não entendi. Ó, vamos aqui. Bora lá. Vamos fazer. Será que eu ainda tenho tempo? Tem um tempinho. Agora aqui, ó. Vamos fazer assim. Vamos fazer aqui visual. Bora. Você começou aqui na sua matriz, tá certo? Chamou a recursão para o primeiro elemento. Aí o primeiro elemento verifica. Estou aqui dentro? Estou. Sou árvore? Sou. Aí tocou fogo na árvore, botou a bolinha. Aí ele chama a recursão primeiro aqui para cima. Não existe, retorna. Chama para a esquerda. Não existe, retorna. Chama para a direita. Se for árvore, ele vai chamar a recursão para cá. Supondo que vai chamar para cima, retorna. Vai chamar para a esquerda, é árvore. Não, retorna. Vai chamar para baixo, tem árvore. Não, retorna. Chama para a direita, tem árvore. Não, retorna. Quem foi que chamou esse cara? Foi o da esquerda, ele retorna. Eu já tinha chamado para a esquerda, para cima, para a direita, e agora eu vou chamar para baixo. Aí o cara está aqui embaixo, aí ele vai chamar para a esquerda, tem alguém? Não. Para cima, tem árvore? Não, porque já foi queimado, então não é mais árvore. Retorna. Para a direita também não tem, retorna. Para baixo, se tiver, aí ele toca fogo e por aí vai. Entendeu? O objetivo é cair nos ifs? Hã? O objetivo é cair nos ifs? Exatamente, o objetivo é cair nos ifs. Semana que vem a gente faz isso daqui interativo. Se vocês quiserem ver interativo, essas aulas daqui e as da semana que vem, eu já dei em C++. Elas estão aqui e é muito parecido. Então, acho que está aqui, ó, estudo, introdução à recursão. Só que é uma introdução, que é a introdução... Vocês conhecem esse bonequinho ou não? Labirinto do Fauno, é massa esse filme, agora. Eu nem sei porque que eu botei essa imagem. Vamos lá. Acho que é por causa do... é por causa do labirinto, tá, tudo bem. É por causa do labirinto. Então, ó, as mesmas aulas que eu dei para vocês. A recursão em vetores. E recursão em vetores. Recursão em vetores. Recursão em vetores, só que aqui outros, né? Tem aqui outras opções de recursão em vetores que a gente não viu. Como, por exemplo, dado uma lista de números, fazer uma recursão para retornar os pares. Eu vou ter que fazer um retorno e o meu retorno vai ter que coletar e acumular. A gente nem tem, eu vou fazer essa atividade. Aí aqui está a atividade da queimada com 30 minutos, ó. Atividade da queimada. Aí depois da queimada, eu não fiz queimada interativa aqui. Depois da queimada nós temos o labirinto do fauno. O objetivo é achar o caminho que me leva do início até o fim. Então... É a mesma lógica da queimada, tem que achar os espaços vazios. A mesma lógica da queimada. A diferença é que na queimada eu buscava as árvores. Aqui eu busco os espaços vazios. E aí eu saio fazendo, spawnando tudo, caçando os espaços vazios, mas tem um ponto de parada, que é o quê? Quando eu acho o fim. Quando você bate no... Quando eu bato na porta de saída, ó, eu tenho que ir do início para o fim. Se eu acho o fim, aí eu paro a minha recursão e processo os meus dados. Porque eu consegui fazer uma expansão que me levou do início ao fim. Isso só funciona porque esse labirinto é perfeito, ou seja, existe um único caminho que me leva do início até o fim. Não sei se a gente vai conseguir fazer. Mas aqui a gente roda. Oi. Esse labirinto já tem
do labirinto não tem Go, mas eu faço. Quem quiser quebrar a cabeça com o labirinto em Go, eu acho que eu consigo fazer hoje para vocês brincarem. E aí na semana que vem a gente faz só tira dúvidas e eu faço, e aí a gente apresenta os trabalhozinhos visuais para a gente brincar. Fazer desenhos. O que é que vocês não vão ter, então? Vocês não vão ter uma aula só de prática. Porque a outra turma, como vai ter duas, eu não vou dar matéria nova, vou deixar uma aula livre só para eles praticarem, para a gente não ter defasagem das duas turmas. Mas paciência, né? Não dá para ter tudo. Tudo bem? Ok, bom trabalho.